Olá, o objetivo dessa aula é mostrar para vocês como se cria uma grade de perspectiva. Tá? Então, o primeiro passo para vocês criarem uma grade de perspectiva, que é algo extremamente importante na animação e no desenho em geral, é vocês terem um sketch, um esboço daquilo que vocês querem fazer. Esse esboço, ele não precisa respeitar a perspectiva, ele tem que trazer a ideia de vocês para o papel. Tá? Esse esboço da animação pode ser feito na fase do thumbnail, ou pode ser feito na fase do storyboard, de você jogar uma ideia no papel. Jogou a ideia no papel, que nem está aqui, aí o que acontece? Você vai começar a tentar criar padrões ou criar estratégias para conseguir tornar essa perspectiva que você está fazendo crível. Tá? Existe uma dica bacana, assim, quando você está totalmente perdido em fazer perspectiva com os dois pontos de fugas, que é buscar ângulos que sejam próximos ou que sejam que tenham 90 graus, tá? Então que você consiga com o ângulo formar 90 graus, que nem esse aqui, tá? Então vai fazer a perspectiva, tenta fazer essa perspectiva formando 90 graus. O que acontece? Às vezes isso não fica muito agradável, então eu faço ela um pouquinho mais aberta assim, para tornar mais agradável aos olhos, ok? Então eu tenho aqui a minha imagem. Aí o que eu vou fazer para começar a construir a minha grade de perspectiva, que vai ser o próximo passo antes de eu começar a trabalhar no detalhamento desse cenário. Então, antes de eu começar a fazer um desenho elaborado para o cenário, detalhar a cama, detalhar a janela, a parede, eu tenho que ter uma grade bem definida, com os pontos de fuga, com a linha do horizonte, para me guiar, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou começar a seguir as linhas que eu fiz, tá? Então, eu fiz essa linha aqui, vou seguir essa linha principal aqui da parede. E vou procurar encontrar o ponto de fuga. Então, seguir esse aqui. E tudo aquilo que eu ver que está estranho, que soa estranho, então entra aqui uma questão bem subjetiva de sensibilidade, tudo aquilo que eu senti que está muito extremo na minha perspectiva, eu vou desconfiar. Então aqui eu vou seguir para cá. Até que eu consiga fazer essas linhas se tocarem. No momento que eu conseguir que essas linhas se encontrem, uma convergência, eu já vou ter conseguido o meu ponto de fuga. Tá? Vou ter definido. Então eu defino que aqui é o meu ponto de fuga, e aí eu consigo ter a linha do horizonte. Aí as outras linhas, intencionalmente eu vou dirigir elas para esse ponto de fuga. Então o grid nada mais é, o grid ou a grade de perspectiva, do que um guia que você usa no desenho de cenários ou no desenho arquitetônico para que o seu desenho não fuja da perspectiva, não saia da perspectiva. Então eu vou ter esse guia, que é uma layer, ou se eu estou trabalhando no desenho manual, um esboço mais claro, que eu faço com lápis colorido, e aí ele vai me nortear para eu trabalhar com um desenho coerente com essa grade de perspectiva. Eu posso fazer também só as linhas principais para não ficar muito demorado. Ok? E vou para o outro lado. Vou fazer o mesmo. Vou seguir as linhas. Até encontrar uma convergência entre elas. Nesse caso fica mais fácil, como eu tenho a linha do horizonte, até eu posso fazer um movimento inverso de forçar uma linha, um ponto de fuga, né?
Vai estar bem quase saindo fora aqui. Meu ponto. Tudo que tiver no desenho, eu posso desenhar a partir disso. Não preciso ficar me preocupando, essa janela aqui, será que ela está na perspectiva correta? Não preciso me preocupar com isso, porque eu já fiz uma grade que vai me guiar para que sempre eu esteja indo em direção aos pontos de fuga do desenho. Aqui eu continuo. Tá? Então eu tenho um ponto aqui e o outro ponto, segundo ponto aqui. Tá? E isso é o meu grid de perspectiva. Eu posso diminuir aqui a opacidade dele, se eu estiver desenhando no papel, apagar, para começar a fazer o meu desenho final. Então, no meu desenho final, eu vou manter, nesse caso aqui que eu tenho 2 pontos de fuga, eu vou manter o meu eixo Y reto, e aí os meus dois, minhas outras linhas, eu vou estar indo em direção aos pontos, porque esse caso aqui é o caso de 2 pontos de fuga. Então aqui eu vou fazer essa cama para vocês visualizarem como que isso funciona. Então aqui eu mantenho uma linha paralela. Tá? Nesse caso aqui um desenho ele é menos realista, um desenho cartoon, então eu tenho mais liberdade para o formato da cama. E aqui, ó, o que vai acontecer? Aqui está o meu grid, então eu vou seguir esse grid para saber como é que vai ser a cama. Mesma coisa aqui, ó. A linha do grid mais próximo, né? Eu vou estar seguindo, porque eu sei que se eu seguir ela vai estar coerente. Diminuir um pouco a capacidade para não atrapalhar. Ela vai estar coerente com a minha perspectiva. Então isso aqui é muito prático, muito bom. Quando você está fazendo um cenário para animação, ou está fazendo um desenho que não seja mesmo para animação, crie um grid, detalhe bem, faça isso com calma, que depois vai facilitar muito para você acertar a perspectiva do seu desenho. Aí eu vou corrigindo aqui um erro do meu desenho, porque eu não tinha noção da perspectiva, então eu fui rabiscando. E agora eu volto e começo a corrigir. Seguindo a perspectiva. Posso fazer essas linhas guia aqui, que são, na verdade, esboços intermediários entre as linhas aqui do grid. Para que eu não perca a noção de onde está indo a linha da perspectiva. Então isso aqui é o mesmo princípio das outras coisas do desenho, você tem que praticar
para começar a enxergar os padrões, para conseguir fazer isso aqui mais rapidamente. E a partir dessa prática você vai conseguir obter melhores resultados, conseguir finalizar mais os desenhos com uma perspectiva coerente. Eu sigo essa linha aqui. Por último, sigo essa aqui. Depois eu posso apagar essas linhas, né? Acertar meu desenho. Descer um pouco mais essa aqui. Colocar alguns detalhes, né? Indo também seguindo essa mesma lógica, né? Tá? Então aqui, a partir do grid eu fui terminando um esboço mais detalhado. Esse aqui não vai ser o desenho final, se eu fosse fazer não seria o desenho final da cama. Então, como que eu daria prosseguimento? Eu vou terminar por aqui para ficar mais prático para a gente, né? Como que eu daria prosseguimento? Ligaria a layer, eu pegaria a parte do sketch e continuaria seguindo o grid de perspectiva em todo o desenho, acertando parte por parte, para fazer com que a minha perspectiva, que o meu cenário fique coerente com a o grid de perspectiva de 2 pontos de fugas que eu escolhi. Aqui eu vou encontrando as incoerências, ó, porque no esboço você não pensa em acertar tudo, né? E conforme você vai acertando a perspectiva por grid, você vai ver que as coisas às vezes não funcionam. Então aqui, se essa linha vem até aqui, ela tem que tá aqui, então a cama está bem encostada na parede. E aí eu teria que trazer o armário mais para frente. Ok? Então esse é o processo de criar
a grade de perspectiva, vou apagar aqui, e usar ela no seu desenho. Tá? Você pode criar a grade de perspectiva com 1 ponto de fuga, com 2 pontos de fuga, com 3 pontos de fuga, e usar ela no seu desenho. Existem algumas pessoas que pegam grade de perspectiva prontas, mas eu não considero isso uma coisa boa, ou usa mesmo a grade de perspectiva do software. Porque o que acontece? Você vai ter um desenho que você tem que criar ele, fazer o sketch, fazer o thumbnail, e a partir disso modelar o ângulo da sua perspectiva. Ok? Então é isso, pessoal. Aqui você tem as informações necessárias para você praticar e criar as suas próprias grades de perspectiva. Para colocar o personagem depois, que eu vou mostrar no outro vídeo, é uma questão simples, é uma questão de você acertar a perspectiva do personagem com a perspectiva do cenário. Tá bom? Qualquer dúvida, escreva nos comentários, manda um e-mail para a gente que a gente vai tentar sanar o quanto antes. Então é isso. Muito obrigado.